A agenda do presidente francês Emmanuel Macron está no Brasil, continua. Nesta quarta-feira ele participou com o presidente Lula do lançamento e batismo do submarino toneleiro em Itaguaí, no Rio de Janeiro. O André Anelli está acompanhando essa agenda, mas ele não pode entrar agora porque é claro que, segundo as normas de Deus, sempre que a gente vai chamar um link, ele falha naquele momento. Então, a gente precisa aguardar agora as conexões divinas acontecerem para que o André Anelli possa conversar conosco sobre isso. Daqui a pouco a gente vai chamá-lo. Mas eu quero chamar a atenção sobre a visita de Emmanuel Macron. A gente viu alguns memes espalhados sobre a passagem dele junto com o presidente da República, mas tem algo que já chamou a atenção de vocês em termos de questões práticas que possam significar ou simbolizar um benefício dessa visita para o Brasil? Porque eu tenho sentido assim que as manchetes estão meio mornas em relação à passagem de Emmanuel Macron, não é mesmo, Luiz Felipe Dávila? Tem que estar morno, né? Só tem espuma. Quando tem espuma, está morno. Por que, Dávila? Por quê? Porque, como eu disse aqui no 3 em 1, quais são os dois assuntos de maior interesse do Brasil? É o Fundo Amazônia, esse é muito importante para o país, e a questão do acordo Mercosul-Comunidade Europeia. E nenhum dos dois vão ser sequer tocados. Então, o resto é isso aí, inaugura submarino, mostra ali a tecnologia, melhora a relação pessoal de Macron com Lula, né, porque cada um defende o seu povo. Então é isso aí, mas não tem nada de concreto, não vai acontecer nada de concreto, porque os dois assuntos, os únicos dois assuntos que interessam ao Brasil, não estão sendo tratados. Então, é bom para tirar fotografia, mostrar que os dois são nações amigáveis, não sei o quê, mas de concreto não vai sair absolutamente nada relevante para o Brasil. Ô, Fábio Piperno, quando a gente tem a visita de um presidente como Emmanuel Macron, e a gente vê várias fotos assim, que até viralizaram nas redes sociais, e é claro que aqui no Brasil tudo vira meme, né? E isso é interessante também porque a gente dá risada de muita coisa. Mas olhando de maneira séria para essa visita, você entende que o fato de Macron não vir para tratar os principais fatos que interessam ao país, como menciona Luiz Felipe Dávila, traz ou retorna ou traz de volta à superfície a crítica ao presidente da República de que ele viaja, melhora as relações com os países, mas acaba não trazendo propostas concretas ou projetos que auxiliem de fato o Brasil? Veja, eu acho que essa é uma visita de Estado importante, a primeira visita de Estado que o Macron faz à América Latina, desde 2017, quando ele assumiu. Ele tinha ido à Argentina, mas na condição de participante do G20, tinha ido também uma vez em 2017 à Guiana Francesa. Então é óbvio que do ponto de vista político ela é importante. Do ponto de vista econômico, eu acho que ela nem tinha, digamos, expectativas muito grandiosas, até porque a posição da França em relação ao acordo União Europeia-Mercosul, ela já é conhecida há muito tempo. E não é por conta dos encontros com o cacique Raoni que ele se veria seduzido a amolecer o coração, como o Lula insinuou uma vez, quem sabe amolecer o coração do Macron. Não vai, não é esse o caso. E segundo, é preciso, e isso não foi devidamente tratado aqui, entender que a França vive um momento extremamente complicado na sua economia. Hoje, de novo, eu citei ontem e hoje de novo, o Le Figaro traz uma grande matéria, não apenas sobre o déficit que eu citei ontem, de 5,5 em 2023, um número inacreditável, como também o jornal considera inexequível, o jornal ouvindo lá vários especialistas e tal, a meta do Macron de baixar para 2,7 isso aí até 2027. Veja, nós estamos falando em 3 anos para frente. E o cenário é extremamente pessimista. Então, a França não vai sair por aí assinando o cheque para fazer caridade. Pode lá, eventualmente, dar lá um trocado ou outro aí para o Fundo Amazônico, ok, bacaninha, né? Fica bem na fita com todo mundo, mas ela vem, sim, buscar também apoio político do Brasil e vice-versa, porque a França, de fato, ela tem uma política externa que vai se tornando cada vez mais distante, por exemplo, dos Estados Unidos. Vide a posição, inclusive, francesa em relação ao que está acontecendo em Gaza, desde o começo.
Então, nesse sentido, são dois aliados políticos. Mas é uma utopia imaginar que a França vai chegar aqui e vai sair distribuindo cheque, né, ou para o Fundo Amazônico ou para qualquer outro ente que realmente precisa. Nesse ponto você concorda? Concordo com o Piper. Não só a França, os países da Europa como um todo, eles enfrentam grande dificuldade. Isso porque o modelo do welfare state ele está em xeque. Qual é o grande problema da Europa? O welfare state funcionou muito bem, que é esse Estado bancando tudo, então você perde o emprego, você tem um seguro-desemprego alto, auxílio maternidade, auxílio creche, escola gratuita, saúde gratuita, etc., tudo de qualidade, mas tudo isso custa muito dinheiro, tudo isso custa muito caro. É verdade que a Europa teve taxas expressivas de crescimento no passado, se enriqueceu muito, que foi possível sustentar esse estado de bem-estar social conhecido como welfare state. O grande problema da Europa é que essa criação de riqueza, ela não acontece como ocorria no passado. Muito pelo contrário, a Europa tem graves problemas estruturais, passando pelo problema demográfico. Não há mais mão de obra. Então, em outras palavras, a gente está falando de um Estado extremamente inchado, com uma série de benefícios e com pouca gente para produzir e sustentar. É um problema estrutural. Então, no longo prazo, é fadado ao fracasso. Ou há uma reforma desse Estado, ou não tem como manter esse Estado de benefícios sociais. Por quê? Porque não há criação de riqueza. Tirando a Alemanha ali, que cresce 1,5%, 2%, o resto não cresce. E, para piorar, a concorrência dos países asiáticos. A produtividade dos países asiáticos é algo fora do comum. Singapura, Hong Kong, China, Taiwan. E aí a Europa tendo que lidar ainda com a concorrência dos asiáticos, sem contar toda a questão geopolítica e energética. Tô vendo o Luiz Felipe Dávila se manifestando. Deixa eu só rapidamente mandar um abraço para um telespectador interessante e importante aqui do 3 em 1, que é o Gustavo Segré. Tá lá em Buenos Aires, mandou mensagem para mim dizendo que está com saudade, que está vendo o 3 em 1 e que amanhã participa presencialmente aqui. Está voltando de férias agora na terceira idade, digamos assim, Gustavo Segré. Abraço, Segré. Obrigado por nos acompanhar como sempre. Fala, seu Luiz Felipe Dávila. Bom, apenas para complementar a análise feita pelo Gani e pelo Piperno, é justamente porque a Europa enfrenta enorme dificuldade com um Estado inchado, caro, que precisa ser revisto, com uma população envelhecendo, que ela precisa expandir mercado. Daí a urgência desse acordo com o Mercosul e Comunidade Europeia. Agora, o que acontece? Nós vivemos uma era de políticos medíocres que só pensam na próxima eleição e não estão pensando qual é o benefício que isso pode trazer a médio prazo, que é aumentar. Nós estamos falando de um mercado de quase 300 milhões de pessoas. E esse mercado, que é o Mercosul, é fundamental para contrapor aos Estados Unidos e à China, onde as tensões vão aumentar cada vez mais. A China, porque é uma aliada da Rússia, e Macron, evidentemente, como um bom francês e europeu, apoia a Ucrânia, coisa que o Brasil também não faz, né, de forma aberta, pelo contrário, parece que tem muito mais simpatia pelo Putin. Então, isso depende, inclusive, da independência econômica, política e até de defesa da Europa. É buscar novos aliados nesse cenário, que a Europa está espremida por duas superpotências, a China e os Estados Unidos. E os Estados Unidos com o Trump é pior ainda para a Europa. Então, a busca de um novo mercado de mais de 300 milhões de habitantes me parece algo fundamental para o interesse da França e da Europa a médio prazo. E isso vai ajudar a fazer as reformas do Estado, porque justamente você tem um mercado maior e isso permite com que aumente as suas vendas e que você tenha mais fôlego para fazer essas reformas estruturantes do Estado assistencial na Europa. Então, eu vejo que o grande drama da Europa é redescobrir a sua veia empreendedora. A Europa foi o continente do empreendedorismo durante mais de 200 anos. E é isso que a Europa precisa reaviver. Mas para fazer isso precisa ter mercado. E ela não pode estar espremida por dois gigantes como a França, como a China e os Estados Unidos. Então, eu vejo que não avançar com o acordo do Mercosul é um tiro no pé do Brasil e da França, por uma visão de curtíssimo prazo, mas que traz enormes e graves consequências a médio e longo prazo para os dois países.
Interessante, Dávila. Agora eu quero trazer também a manifestação do presidente da República ali naquele evento, né, de lançamento então desse submarino. Primeiro, o presidente fez um aceno aos militares, disse ter carinho pelas Forças Armadas. Vamos acompanhar. Esse carinho que nós temos com a Marinha, nós temos com a Força Aérea Brasileira, com a Aeronáutica e nós temos com o Exército Brasileiro, porque um país do tamanho do Brasil precisa ter forças armadas altamente qualificadas, altamente preparadas, a ponto de dar resposta, de garantir a paz quando o nosso país precisar. Bom, teve até uma mensagem ali, quase que uma direta, né, às Forças Armadas sobre as últimas situações que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Como é que você vê essa manifestação do presidente às Forças Armadas? Porque o começo do relacionamento nesse governo estava meio estremecido, digamos assim, né, Fábio Piperno? O Lula tem uma série de contradições, né? E isso não é de hoje. O Lula, que é certamente o político que tem, digamos, mais rejeição entre os líderes entre as Forças Armadas de uma maneira geral, ele é de longe o presidente civil que mais investiu em modernização das Forças Armadas. O Lula tem, sabe-se lá por quê, mas ele tem uma verdadeira obsessão em relação a isso e já vem do Lula 1. Veja, o Lula investiu em modernização de equipamentos do Exército, né? Foi ele que iniciou o programa de modernização dos caças aí, utilizados pela Aeronáutica, enfim, depois disso um programa levado a cabo pela presidente Dilma, mas foi o Lula que começou lá atrás. Aliás, inclusive negociações com o presidente francês Nicolas Sarkozy, o Lula gostaria, inclusive, que o Brasil tivesse comprado os caças Rafale. Bom que a gente não esqueça disso. O Lula começa lá atrás, também lança lá atrás, esse programa de construção de submarinos, a propulsão, enfim, nuclear e tal. Então o Lula tem essa obsessão. É um político que vem da esquerda e que tem ótimo relacionamento com o Macron. Alguém que fez sua carreira na iniciativa privada no mercado financeiro. Muito bem. Hoje, o Lula, até talvez, para deixar a biografia dele melhor para a história, também não quero aqui discutir os motivos, mas o Lula é alguém que sonha todos os dias com o acordo União Europeia-Mercosul. Talvez até por uma questão de vaidade. Isso. Mas o Lula trabalha por isso. Independentemente da motivação, o Lula trabalha por isso. E o Macron joga contra. Em tese, a gente poderia imaginar exatamente o contrário. Puxa vida, o presidente que vem do mercado financeiro seria o cara da abertura, em contrapartida o outro que vem de um ambiente mais à esquerda e tal, não sei o quê, certamente seria alguém que ia pisar no freio disso. Não, acontece exatamente o contrário. E há também uma possibilidade de que o acordo seja fechado sem anuência de todo mundo na Europa, porque na Europa há um mecanismo que permite que alguns temas não precisem de unanimidade. Não é à toa, por exemplo, que o Lula, em encontros, por exemplo, com o Olaf Scholz, chegou a falar sobre isso. Eu quero trazer uma outra manifestação também do presidente da República, que defendeu a valorização das estratégias de defesa em fase de um processo de animosidade contra a democracia. Vamos ver. Nós temos que nos preocupar com a nossa defesa. Não porque nós queremos guerra. A defesa para quem quer paz. A defesa para quem mora num continente que já definiu em todas as reuniões da CELAC de que nós vamos continuar na América Latina e América do Sul sendo uma zona de paz. Mas, sobretudo, nós temos que nos preocupar com a tranquilidade de 203 milhões de brasileiros que moram nesse país e nos preocupar com a tranquilidade que nós precisamos garantir ao planeta Terra. Porque hoje nós sabemos que existe um problema muito sério de animosidade contra o processo democrático desse país, contra o processo democrático do planeta Terra. E aí, Gani? Mas isso não passa por uma ameaça externa, ele tem que cuidar da parte interna. A nossa grave ameaça à democracia passa por uma questão da lei ter que ser igual para todos, a gente muitas vezes não observa isso, um equilíbrio entre os três poderes, a
ampla garantia da liberdade de expressão, seja ela formal ou informal, acabar com essa cultura de assassinato de reputação, acabar com essa cultura também da justiça impedir críticas a determinadas autoridades, garantir a liberdade de expressão, aí sim a gente tem a manutenção da democracia. Isso não passa por questões externas, por questões do Exército, isso passa pelo reforço das nossas próprias instituições. Fala, Luiz Felipe Dávila. Bom, duas coisas. Primeiro, que talvez Lula pudesse aprender um pouco com o que está acontecendo na Europa hoje, que com esse momento da guerra da Ucrânia, a Europa parou de faz de conta e deixar só os Estados Unidos gastar dinheiro em gastos militares, e agora a Europa começa a se engajar em gastar pelo menos 2% do orçamento no crescimento das suas Forças Armadas. Então, essa é uma coisa importante. Forças Armadas, não adianta dar um investimentozinho e acabou, não, precisa de constância de investimento. Então, uma coisa que o Lula poderia aprender com essa atitude da Europa é ter uma parte orçamentária permanente para as Forças Armadas, porque não dá para investir na modernização das Forças Armadas se você começa a cortar gasto do dia para a noite. Então, ela não consegue fazer um planejamento de longo prazo para modernizar a aviação, os submarinos ou qualquer outro projeto caro. Então, a estabilidade orçamentária é muito importante para as Forças Armadas se modernizarem. E isso é importante para a defesa, como o próprio presidente disse. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição, que a história da democracia precisa hoje muito mais de uma atitude exemplar do presidente do que novas leis. Ou seja, é isso aí, é fazer gestos para as Forças Armadas, para o agro, para a oposição, respeitar as regras do jogo, mostrar valorização ou importância da liberdade de expressão de pensamento, não entrar com medidas de censura, né, como a gente já discutiu aqui várias vezes, que é o caso da PL da fake news e outras medidas. Então é isso, é uma questão muito mais atitudinal. Então, com atitudes exemplares da liderança e com um orçamento fixo para as Forças Armadas, conseguimos ter paz interna e, ao mesmo tempo, proteger a nação de eventuais riscos militares que exigem a atuação das Forças Armadas. O que foi, Piperno? Você está discordando dos caminhos apresentados aqui pelo Luiz Felipe Dávila para a manutenção da democracia? Porque, de fato, gostando ou não dele, enfim, o presidente Lula está no momento em que ele procura, que ele tem feito, principalmente nos últimos tempos, praticamente tudo isso. E, não, repito, não existe presidente civil da história do Brasil que tenha investido tanto em modernização de Forças Armadas. Mas o Piperno, não adianta o investimento... Hoje. Mas não adianta você dar um dinheiro agora, depois corta. O programa, por exemplo, o do submarino nuclear, quantas idas e vindas nós tivemos? Tinha dinheiro, aí no ano seguinte corta, aí volta dinheiro. Dávila, você não consegue fazer nenhuma modernização desse sentido. Mas não foi o Lula que cortou. Não, eu não estou dizendo... Ele lançou o programa, os outros cortaram depois. Mas o que eu estou dizendo é que não importa o governo do dia, o que a gente precisa é estabilidade no orçamento das Forças Armadas, é isso. Então agora passa uma lei que nós vamos ter que dar 1,5%, sei lá, tem que definir um percentual, mas isto é fundamental para as Forças Armadas poderem se preparar para esse tipo de investimento, porque senão ela fica sempre no vazio, vai saber como é que vai ser o orçamento do próximo ano, se vai ter dinheiro ou não vai, e aí não tem jeito. E vou concordar contigo na comparação com a Europa, sim, é verdade, a Europa se acostumou desde o final da Segunda Guerra isso aí. Cruzar os braços e, enfim, os Estados Unidos iam lá e bancavam. E essa é a crítica do Trump. Fala, chega, vocês querem defesa, vocês vão botar a mão no bolso. Chega de a gente pagar por vocês. Alemanha, você não é exatamente pobrezinho, então você também pode gastar. Sim. França, idem. E no caso do Brasil, veja, o inimigo externo não é necessariamente alguma outra nação hostil. Por exemplo, o crime transacional que a gente fala muito aqui. Então, é necessário, sim,
sabe, colocar a mão no bolso. Acabou a era de paz e tranquilidade em relação a isso. Como é que você analisa, Gani? Não, eu acho que o Piperno ele toca aqui num ponto que é bastante importante, né? Talvez a nossa grande ameaça não seja a ameaça com os nossos vizinhos, embora tenha a Venezuela, né, ameaçando invadir e tomar Guiana, mas a nossa grande ameaça é esse crime transnacional, esse crime organizado que passa pelas nossas fronteiras. Então a gente está falando do Peru, que se eu não me engano hoje é o maior produtor de cocaína do mundo, Colômbia, né, que ali sim você tem narcomilícias terroristas, tem a Farc, e aí sim é importante essa modernização do Exército e esse trabalho de fronteira que é muito difícil no Brasil, dado o tamanho da nossa fronteira. Ô, Dávila, eu tenho 30 segundos para você antes do nosso intervalo. Vai lá. Não, são várias questões. Nós temos 8 mil quilômetros de fronteira, então você tem problema na pesca, você tem pesca ilegal no Brasil, que precisa combater a marinha lá, você tem biopirataria na Amazônia, você tem, além do narcotráfico, tem muitas coisas aí que sim, nós precisamos desse equipamento, principalmente inteligência, nós precisamos investir em inteligência. E aí nós precisamos dessa estabilidade orçamentária, porque senão é impossível fazer isso.